Oi, oi, você viciado em The Walking Dead e viciado em café. Estamos iniciando a nossa 4ª edição do CoffeeCast especial. Por que especial? Pô, já tem mais 3 aí, se você tá perdendo, volta aí e assiste. Porque uma vez por mês a gente tá falando de uma temporada de The Walking Dead até chegar à última. Já que a série vai se findar, a gente resolveu fazer essa homenagem, bater a nossa continência aqui pra essa série que a gente acompanhou durante tanto tempo e gostava, ainda gosta, enfim, não sei. Antes da gente começar esse bate-papo, deixa eu pedir pra vocês, o de sempre, se inscrever no canal, curtir o vídeo, compartilhar com aquele amiguinho que gosta de The Walking Dead e o mais importante, deixar os seus comentários, porque a gente vai fazer um catadão, um juntadão de comentários pra quando isso aqui terminar, a gente fazer uma sessão, um podcast praticamente inteiro só de comentários, comentando aí a experiência de vocês com a série, os momentos favoritos, personagens favoritos, os momentos detestáveis, e enfim, tudo que essa série representa pra vocês, ou representou um dia, etc e tal. Eu tô falando a gente, porque eu não tô sozinho, eu nunca tô sozinho, eu nunca estarei sozinho no podcast. Eu acho que acho que é viável, tem gente que faz podcast sozinho, mas não é o meu caso, eu tô aqui com ele, com o Carlos Kinevitz. Olá, Carlos. Ei, oi. Tudo bem? Tudo bem. Mais um mês aqui pra falar de The Walking Dead, né? Mais um mês, e eu tô em choque, porque a 4ª temporada pra mim, ela parece ser tão recente, mas ano que vem ela tá fazendo 10 anos. Não fala isso. É um negócio que choca bastante. Choca bastante, ai credo. Daqui a pouco a gente vai conversar sobre a 4ª temporada e falar sobre tudo que aconteceu lá, tá bom? Tá bom, beijo. Beijo, tchau, até já já. Não tá só eu, não tá só o Carlos, tá ela também, a nossa chefa, a nossa líder, nossa comandante, a nossa guia espiritual, a nossa guia... Tá, a Gabi Brasiliano. Oi, Gabi, tudo bem? Oi, a guia que canta a música totalmente errada, né? Dislexia. Total. Você tá bem, Gabi? Eu tô bem, e você? Tô muito bem. Você tá feliz com a nossa produção de The Walking Dead aqui todo mês, certinho, bonitinho? Sim, tô muito orgulhosa de todos nós. Eu também. Estamos arrasando esse ano. Não é? Invejosos diriam que não conseguiríamos. Mas quem liga pros invejosos, não é mesmo? É verdade. Daqui a pouco eu vou te chamar de novo, Gabi, pra gente conversar da 4ª temporada, tá? Porque tem mais uma pessoa pra apresentar, tá? É ela, que tá sempre aqui com a gente. Eu achei que ela não ia voltar, mas ela voltou, hein? Ela deixou aí na dúvida mês passado, deixou aquela sombra de mistério, mas ela está aí, a Letícia Paulini. Olá, Letícia. Olá, tudo bem, Rico? Tudo bom? Como é que eu descobri que eu sou o Rick Grimes desse podcast. Por quê? Será que vai voltar? Será que vai aparecer? Não sabemos. Não Temos sabemos. que ouvir o próximo episódio para saber. É isso. Exatamente. Letícia, grande misterinho aqui. Letícia, gostava da 4ª temporada? O que você... Porque você sempre tá perdida, né? Então, eu acho que é importante perguntar pra você, pra saber, pra depois não te chamar na hora errada. Eu vim aqui representar o Rick Grimes e aquelas pessoas que ouvem o podcast e não se lembram de nada. Eu tô aqui pra recordar com vocês, porque eu não lembro de nada. Porém, tem algumas cenas icônicas dessa temporada que eu me lembro sim, porque foram marcantes não só pra mim, mas pro público em geral que acompanhou a série. Exatamente. E é dessas cenas que a gente vai falar, porque pra mim, no meu ponto de vista, a 4ª temporada é uma temporada que tem talvez não o maior número de cenas, mas as cenas mais impactantes da série. É a temporada que carrega mais momentos que você fica apreensivo, aquele momento que você fica com a mão suando frio e apertando os dedos e pensando, meu Deus, o que será que vai acontecer? Meu Deus, será que isso eles vão fazer? Por quê? Porque a 4ª temporada estreou lá em 2013, em outubro também, e teve 16 episódios. E por que eu falo que é uma temporada que a gente ficava apreensivo, não sei o quê? Porque o final da 3ª foi meio broxante, meio que decepcionou todo mundo ficou meio, e agora? Então quando a gente começou a assistir a 4ª temporada, a gente ficou meio, será que vai? E ela começou indo devagarzinho, começou crescendo, e foi de repente começou a acontecer um negócio louco. E a gente tem esse começo lá na fatídica prisão, que não foi destruída na 3ª temporada, deixaram pra fazer isso agora na 4ª. A gente tem um começo meio Rick fazendeiro ali, cuidando da horta, cuidando dos animais. Você vê que meio que tá tudo bem na prisão, as coisas estão acontecendo legal. Os grupos estão bem separadinhos, indo fazer... Como é que chama, Gabi?
fazer averiguações, buscar mantimentos, etc, etc. E tá tudo bem, tá tudo bonito. Gabi, quando você via esse começo de temporada, você falou, ou vai dar muito merda, ou a gente vai estar muito preso numa temporada meio de episódios, ué. O que você pensou? Eu achei que ia dar merda, né? Por Até quê? parece. Até parece que tudo ia ser perfeitamente bem do jeito que começou. Então, uma hora iria dar merda e foi o que aconteceu, né? Na verdade, não demorou muito pra dar merda, né? Porque logo a gente. Eu só não lembro se o lance daquela epidemia que aconteceu dentro da prisão, se foi antes ou depois do Rick encontrar aquele casal na floresta. Vocês lembram? Foi depois. Na verdade, ele sai um dia, eu acho que se eu não me lembro, ele sai pra ver um vazamento de um cano que tá acontecendo ali, ou pra coletar alguma coisa. Enfim, eu não lembro. Eu sei que ele sai pra fora das grades da prisão, acaba encontrando uma mulher. Sim. Ele E tá alucinando com a Lori. ele tá alucinando com a Lori. Muito obrigado, Carlos. Você aparentemente se lembra melhor. Você quer dar esse contexto pra gente? Não, o Rick tá loucão. Uhum. Voltamos à fase Rick hipócrita, porque depois de tudo que ele fez na terceira temporada, de toda a loucura que ele teve na terceira temporada, do nada a quarta temporada começa com o Rick fazendeiro, pacificador, que proíbe armas, que não quer que as crianças mexam com armas, e é um saco, um bundão, e ele acha que ele é fazendeiro agora dentro da prisão. E ele ainda continua alucinando com a Lori, ele enxerga a Lori lá do lado de fora. E daí ele vai até lá e ele descobre que também os encanamentos que levam água estão com um problema. E nesse meio tempo aí que é Clara, né, o nome dela, se eu não estou enganado, aparece. Aí eu já não sei, né? Aí é demais. Eu acho que é Clara o nome dela. Ela aparece, leva ele até lá o acampamento e aí a gente tem aquela cena meio louca dela tentando matar ele e ele matando ela. E é onde acontecem as fatídicas 3 perguntas, né? Porque antes dele levar alguém pro grupo, ele fala, né? Quantos zumbis você matou? Quantas pessoas você matou? E qual que é a terceira, Gabi? Eu não lembro, você lembra? Por que você matou essa pessoa? Isso, e por que você fez isso, né? Eu até hoje confesso pra vocês que eu não entendo muito bem o intuito dessa pergunta, qual que é a psique por trás da resposta, ou se tem uma resposta certa. Mas ele começa a perguntar isso pra várias pessoas que possivelmente ele possa vir a recrutar e tal. E acontece o que o Carlos falou. A mulher tenta matar ele mata ela e etc. Enquanto isso, na prisão, uma doença que o Herschel chuta ser alguma coisa do porco, a gente não teve confirmação até hoje. Teve? Eu não sei. Tô perdido. Faz muito, como o Carlos disse, faz 10 anos. A gente não teve uma confirmação, na verdade, sobre essa questão do vírus, né? Ela simplesmente aconteceu e ficou no ar, assim, do que é essa doença, se é uma doença que veio dos animais, se é uma doença que veio das águas, se é... Eu lembro não que o sei. Herschel cita que pode ser dos... Deve ter sido alguma contaminação na água, porque já que o cano tá com problema, deve ter se contaminado ali com sangue de zumbi, que deve ter contaminado o porco, eles comeram um porco. A Violet, a pobre Violet. Isso, a Violet, o nome da porquinha, que tá ali doentinha, etc. Enfim, uma pessoa morre de noite, ninguém vê, ela vira zumbi, ela acaba atacando a prisão, e aí vira aquele caos todo, aquela correria, sanguinolência. E aí a gente começa a perceber que as coisas na prisão começam um pouco desandar. Porque a Carol dá aulas para as crianças, só que quando não tem nenhum adulto supervisionando, ela tá ensinando as crianças a usar armas. O que eu acho sensacional. Letícia, então, o que você acha da Carol dando aulas de violência pra criançada? Eu acho que foi o maior acerto dessa série. Que mulher maravilhosa. Não, mas falando sério agora, faz muito sentido. É um negócio que a gente não pensa muito. Pelo menos eu não penso quando a gente pra cogitar a possibilidade de um apocalipse zumbi, entendeu? Tipo, as crianças vão ter que se virar um pouco, né? Vão ter que parar de ser preguiçosa e depender da proteção dos adultos, assim. Então eu achei... É meio cômico, é triste, mas eu acho interessante. E não tem pessoa melhor pra protagonizar um enredo desse, assim, sabe? Eu acho muito, muito legal. E, né, se a gente pensar no que acontece com a Carol no decorrer dessa temporada, pode até que seja tipo um easter egg do que acontece com ela, não sei. Faz um pouco de sentido, a gente vai chegar lá.
Pode falar, Carlos, fica à vontade. Desculpa, é que o que eu ia falar é que faz muito sentido ser a Carol, justamente por tudo que ela sofreu com esse arco de crianças, né? Carol e seu eterno arco de crianças. Então ela perdeu a Sofia porque a Sofia não sabia se defender, e eu acho que faz super sentido. E até a Letícia ia falando agora, e eu ia comparando com o mundo que a gente vem vivendo, né? Que é um mundo meio que apocalíptico aí nessa pandemia. E quando começou a pandemia, os adultos tiveram que ensinar suas crianças a como se resguardar do vírus, né? Ensinar a lavar as mãos direitinho, a passar o álcool gel, aquelas crianças que já tinham idade para utilizar a máscara, explicar o porquê, o como evitar, que não podia abraçar os coleguinhas e etc. Então, eu acho que faz super sentido a Carol querer ensinar para as crianças que, na verdade, naquele mundo que eles vivem, já não vivem uma infância normal, ensinar elas a se defenderem. Eu acho que faz super sentido. E tem um detalhe aí, Henrique, que a gente não citou quando estava falando do Rick, que essa temporada ela inicia derrubando algo que a segunda temporada terminou iniciando, que é aquela frase que a gente falou sobre isso não é mais uma democracia, dita por Rick, né? E agora, nessa quarta temporada, a gente não tem mais esse autoritarismo de Rick, como a gente vinha falando, que ele se tornou um fazendeiro. E nessa início de temporada, nós temos a formação daquele conselho, né, de membros da prisão, que são os novos líderes do grupo, né? E o que afasta o Rick da liderança, mas que mais pra frente ele acaba tomando de volta porque ele é um imbecil hipócrita. Exatamente. E a Carol, inclusive, faz isso escondido porque o Rick é contra, né? As pessoas aprenderem a. Parece que ele é contra as pessoas aprenderem a se defender no mundo apocalíptico. É isso que eu não entendo. Ele não quer mais a liderança e daí ele quer ser contra o que a mulher que é do conselho decide. Ele que deveria calar a boca e aceitar. O cara tá bravo. Sabe o que o Rick é contra? Coerência, esse bosta. Isso é verdade. Isso é verdade. É um protagonista cheio de coisas quebradas nessa construção de personagem. Eu falei em algum podcast de The Walking Dead que a gente ia chegar a falar do Rick. E eu acho que esse é o grande primeiro momento que a gente começa a se confrontar o Rick com o que ele era. Porque o que ele fala, ele não faz. O que ele quer, ele não pede. O que ele... É muito confuso. É um personagem muito estranho. Mas ao mesmo tempo que ele é estranho, você meio que sabe o que esperar dele. Porque... se ele fala não matem, você sabe que a hora que precisar matar, ele vai matar. Se ele fala corram, você sabe que ele vai ficar pra querer lutar. Então ele é meio maluco. Ele é um personagem escrito ao contrário. Eu não sei como funciona a cabeça do Rick Grimes. Mas tem todo esse contexto de doença, de Carol ensinando as crianças a usar armas escondidas, etc. E algumas pessoas ficam contaminadas dentro da prisão e não chegam a morrer, elas só estão, né? Gente, isso hoje em dia pra gente é um negócio muito comum. As pessoas estão contaminadas, elas ficam em quarentena. Então é o que acontece na série, algumas pessoas são colocadas em quarentena e duas dessas pessoas que estão em quarentena aparecem queimadas. E aí o Rick decide investigar para saber quem fez isso, né? Mataram as pessoas e queimaram os seus corpos para não espalhar ali a doença dentro da prisão. E é onde a gente vê o Rick começar a querer voltar a ser líder, né? Tem até uma cena que ele pega a arma de novo e põe na cintura e tal. Tipo, você vê que agora ele vai voltar a querer comandar ali a prisão e tentar controlar o que tá acontecendo. Gabi, você lembra desse momento icônico? Quem você achava que tinha matado aquelas pessoas antes da gente ter tido uma grande revelação? Nossa, eu não fazia a menor ideia naquele momento. Eu juro pra você. Depois, quando eu vi a Carol, eu falei, cara, pelo menos alguém tinha que fazer alguma coisa, né? Eu cheguei a pensar que foi o Carl. Teve momentos que eu falei, acho que esse moleque matou. Será? Mas ele era uma criança ainda. Mas ele era meio maluco, ele tinha acabado de matar. Na temporada anterior, ele tinha acabado de matar uma pessoa. A mãe, né? Não, no final da temporada ele matou o menino lá na floresta, porque ele simplesmente ele quis. Então, quando começou essa temporada, apareceu duas pessoas mortas, eu falei, puta, deve ter sido o Carl. Por algum motivo ele fez isso. O que parecia... pra mim ser muito concreto, na verdade não era, né, Letícia? Você lembra dessa cena ou você passou batido? Eu lembro muito dessa cena, inclusive é uma das que eu acho que é inesquecível. Pelo menos pra mim é inesquecível na série. Porque, assim, opinião pessoal, eu achei super... Eu gosto desses... de séries que colocam esses mistérios, sabe? Pra você tentar desvendar.
Mesmo que eu nunca tente desvendar, porque eu sempre tô errado, então eu nem perco meu tempo. Porém, eu acho divertido acompanhar. Então eu lembro demais, e eu ficava me perguntando, assim, um pouco quem era, e eu não tinha nenhum suspeito, assim. Eu pessoalmente fiquei chocada com a revelação de quem foi o responsável por isso. E você, Carlos, você tinha alguma pulga atrás da orelha com a Carol, ou você pensava que era completamente outra pessoa e ela nunca passou pela sua cabeça? Então, assim, eu também por algumas vezes pensava que era o Cole, né? Justamente por isso que vocês falaram ali sobre esse caso dele já ter feito algo. Aí depois ele vem trazer a fofoquinha pro Rick que a Carol tava dando as aulas e etc. Eu achei, esse moleque tá querendo, sabe, causar dentro da prisão. Alguma coisa. Acho que ele quer que o pai dele volte a ser líder e tal. Até porque ele deu umas reclamadas lá no primeiro episódio com o Rick, que o Rick não tava mais sendo o mesmo Rick de antes, ele tava indignado com isso. Então eu fiquei nessa ideia meio que, ele tá querendo causar, tá querendo que o Rick volte a. Aí ele fez merda, né? Porque criança faz essas coisas sem pensar. Mas. Eu tinha também uma dúvida sobre a Carol, porque na montagem de cena de quando eles descobrem os corpos, quem está envolvido nisso é o Tyrese, o Daryl, a Carol. São os três que acham os corpos primeiro e depois levam a informação para o Rick. Então eu fiquei entre ali. O Tyrese eu sabia que não era. Aí eu fiquei entre Daryl, Carol e Cole. E teve momentos em que eu cheguei a cogitar do tipo, deve ser alguém que veio de Ed e que ainda tá aliado ao governador e que tá fazendo caos dentro da prisão. Até cheguei a criar a teoria de que até a própria doença que estava se espalhando era algo que alguém implantou ali dentro, a mando do governador. Então, assim, era um leque de opções, mas a Carol fazia parte das minhas dúvidas aí, da minha pulguinha atrás da orelha. Tem toda uma investigação, a gente começou a chutar muito, eu lembro que na época a gente ficava tentando adivinhar quem era, pelos grupos aí de Facebook, pelo Twitter, foi um momento bastante legal, mas foi revelado para a gente durante as investigações de Ricky Grimes que foi a Carol deu ali uma facada, eu acho que na nuca das pessoas, para elas morrerem rápido, e depois simplesmente botou fogo no corpo, com essa intenção mesmo, para a doença não se espalhar, para tentar manter ali um controle. Nos dias de hoje, a Carol botaria fogo no mundo, né? E não duvido disso. Ela com certeza faria algo bem parecido. E o Rick faz uma das coisas que a hora que ele fez isso, eu falei, eu vou parar de assistir essa série, vai tomar no cu, não dá, não tem condições. Eu não vou compactuar com isso, que ele expulsou a Carol do grupo, porque ele alegou que ele não podia dar uma punição pra ela. Então ele queria que ela simplesmente se afastasse pra ela não ter que ficar presa ou, sei lá, uma coisa pior. Gabi, Carol expulsa, qual foi seu sentimento para com o protagonista que você tanto ama e defende? Olha, naquele momento eu queria socar a cara dele. Porque a Carol, querendo ou não, fez algo útil ali, queria ajudar todos. Então, naquele momento eu pensei, Rick, por que você está fazendo isso com a única pessoa sã do grupo? Peraí, ela fez algo que iria ajudar todos, mas assim, a gente não sabe se aquelas pessoas contaminadas iriam de fato morrer. Elas podiam se recuperar e ficar bem. Sim, mas é aquilo, Henrique, você tá ali... Na dúvida, vamos matar. Na dúvida, foi. Meu Deus. Tanto que a gente percebe muito os erros deles em relação a situações que eles erraram muito no começo, justamente por isso, por não saber como agir. Entendeu? Era algo novo, então o que vinha na cabeça eles faziam. Entendeu? Mas graças a Deus, Carol voltou linda, maravilhosa pra salvar o grupo e é isso que importa. Sim, mas antes da Carol voltar, a gente tem um episódio todo dedicado ao governador. Sim. E pra mim é o primeiro grande fiasco dessa temporada, assim, que eu falei, gente, esse cara não tinha nem que ter aí, linda. Que é um episódio onde ele encontra um grande fiasco da temporada, que é a personagem Tara. Gabi, eu não vou nem me dedicar muito a falar desse episódio. É porque você não gosta da Tara, né? Eu não gosto da Tara, eu não gosto desse enredo que o governador foi envolvido. Mas enfim, eu preciso saber de você. Divague aí um pouquinho sobre isso. Porque, olha, foi um momento difícil ali nessa temporada que parecia estar tão legal.
Sim, nossa, aquele episódio foi complicado de assistir. Uma porque, assim, as pessoas que ele encontrou eram totalmente sem sal, sem açúcar, né? Assim, depois que a gente foi ver a personagem da Tara crescendo mais na série, mas assim, só. Não, ela não cresceu, não. Ela só apareceu mais. Não, porque mataram ela depois, né? Ai, Rick. Ela só tava ali. Crescer. Cresceu. Não, cresceu, porque ela acabou se tornando uma pessoa de confiança no grupo. A Tara, então eu acho que isso é uma forma de crescer. Pra mim, a Tara era uma figurante com falas. O que você acha da Tara, Letícia? Eu adorava ela, de verdade. É que também... Não pode ser. Eu juro. Mas é porque eu achava ela carismática. Ela tinha uma pegada meio alívio cômico, sabe? Eu sempre gosto de personagem assim. E eu gostava dos relacionamentos dela, eu acompanhava, eu ficava investida. Eu gostava dela, eu fiquei meio surpresa com essa revelação aí, hein, Henrique? Não sabia Nossa, eu nunca gostei da Tara. Todo mundo que ela namorou, todas as minas que ela beijava, a mina morria depois. Ela era um imã de desastre nessa série. Coitada, Carlos, você quer devagar sobre a Tara? Você quer pular? Eu pularia se eu fosse você, não tô nem assim, ó, eu só quero, assim, ó, eu vou falar da Tara, mas eu preciso voltar num ponto aqui, porque eu tô fervendo de raiva, porque eu relembrei o que eu senti no momento, e agora eu quero expor a hipocrisia de Rick Grimes. Vocês estavam falando sobre o negócio da Carol, que ela matou, papapá, mas ela não sabia se eles iam sobreviver ou não, e papapá, e daí o Rick foi lá e expulsou ela do grupo, certo? Só que assim, ó, uma temporada antes, na terceira temporada, Rick chegou na prisão, tinha os caras que eram prisioneiros lá, ele também meteu a faca na cabeça do cara, sem saber se o cara realmente ia ser uma ameaça ou não. O cara só tava brigando, tentando defender o espaço dele, que até então era dele. Rick meteu a faca na cabeça dele, sem dó nem piedade, sem saber o que o cara ia ser de fato depois. Poderia ser uma pessoa boa pro grupo. Carol só fez o que qualquer pessoa ali, naquele ambiente, faria, porque ela conhecia a Karen e o David há, sei lá, 2 semanas. Ela queria defender o bem de todos, então ela fez o que foi o melhor no momento, que foi a mesma coisa que o Rick fez, metendo a faca na cabeça do cara na terceira temporada. Rick também foi o responsável pela morte da Ander, porque ele tratou ela igual uma bosta quando ela foi na prisão, atirou ela de volta pro governador e deu a merda que deu. Então, assim, eu acho que ele não deveria nem ter espaço de fala para querer decidir em expulsar a Carol. Pronto, botei minha indignação para fora, agora volto para falar da Tara. Eu acho que continua no ritmo que a gente quer ouvir isso aí da Tara. Por mim, você vai nessa aí. Então, Tara chegou na série, primeiro, num episódio que remonta, tenta... Na verdade, o Scott Gimple, que foi a pessoa que assumiu como showrunner nessa temporada, né, depois que o Glenn Mazzara foi chutado por ter matado a Andrea, o Scott Gimple veio pra série e ele é um grande fã dos quadrinhos. Isso... Naquele ponto da história era muito bom. Infelizmente, depois, nas próximas temporadas, isso foi um peso para a série. Mas, enfim, ele era um fã dos quadrinhos. E ele tentou recriar o que os livros que eu falei lá quando a gente conversou sobre a terceira temporada, o que os livros traziam sobre a história do governador. Então, ele fez meio que um paralelo ali. Claro que não a mesma história, mas muito parecido. A Tara, ela é um personagem dos livros, né, do governador. Ela não tem um envolvimento com o Rick, não tem um envolvimento com a prisão, ela inclusive morre antes na história, mas eles meio que adaptaram, juntaram a história da Tara com a Lily, que é a irmã dela no livro, e a Lily, ela existe na série, e ela acaba morrendo, né, eles fazem ali uma inversão de histórias. Eu gostei da tentativa do Scott Gimple de recriar essa história, né? A Tara, naquele momento da história, para mim, era ok. Era uma personagem nova. Mas, ao longo da série, eu tive a mesma impressão. Eu tive a mesma impressão que tu, Henrique, de que ela se tornou um coadjuvante, desculpa, esqueci a palavra, um figurante com falas. É aquela velha discussão que a gente sempre teve sobre The Walking Dead, que a história ficava tão centralizada no Rick, que os personagens novos que chegavam, ou eles morriam muito rápido, ou eles ficavam na história boiando sem conseguir ter um enredo, sem conseguir demonstrar alguma coisa. Os que fugiam a essa exceção era a Carol
né, que tinha sua própria história, e vez ou outra ali uma Michonne, um Daryl, só que esses personagens eles estavam muito atrelados. A Carol sempre foi a que mais se distanciou do Rick, ela tinha sua história, até porque ela era sempre expulsa do grupo ou estava avulsa de alguma forma. Ela conseguiu construir a sua história. Mas a Tara foi mais um exemplo desses personagens que chegam na história, até tinha um potencial muito legal de criar uma história muito grandiosa, só que por causa desse protagonismo forçoso do Rick, ela acaba se apagando aí. Parece que o Carlos tá na velocidade 2 do WhatsApp, né, gente? Ele fala, põe todo o ódio dele pra fora. Eu gosto assim, eu gosto de pessoa quando tá com ódio pra falar do personagem. Bom, o governador aí descobre a Tara, grande personagem pro enredo de The Walking Dead. E aí ele meio que continua seguindo a vida dele, seguindo o rumo dele, e ele encontra parte do grupo dele, do antigo grupo dele, e os caras têm um tanque. Aí, pô, você tá num mundo apocalíptico, você encontra o seu antigo grupo, pessoas que você confia. E essas pessoas têm um tanque de guerra. Aí você fala, bom, agora eu posso conquistar qualquer lugar e fazer desse lugar a minha casa. Só que o governador escolhe o lugar mais inóspito possível. Ele escolhe a prisão. Né? Porque agora sim a série vai terminar aquela coisa que ela começou lá na terceira temporada e foi arrastando pra cá, assim como a gente tá arrastando esse debate da terceira temporada, que vai ter a grande batalha da prisão. E quando ele chega, ele vê que o Herschel tá do lado de fora, colhendo algumas flores, se eu não me engano. Não, ele foi queimar uns corpos com a Michonne, né, das pessoas contaminadas que acabaram morrendo e tal. E aí ele sequestra os dois, leva pra porta da prisão, e aí a gente tem mais uma grande cena, que eu achei que foi uma adaptação belíssima, assim, que falei, ai, tá certíssimo, por que vocês não fizeram isso na terceira temporada, que ia ser lindo, e encerrar, ó, lindamente, que é a guerra da prisão, onde ele decapita o Herschel com a espada da Michonne. Letícia, que sabor, que momento. O Herschel é um personagem que a gente tanto amava, claro, mas eu queria ver aquela cena, eu queria ver aquela adaptação, eu queria ver aquele caos, eu queria ver aquela confusão. Que você que odeia idosos. E também, e odeia idosos. Abelhas mortas. Que isso, cara? Depende do idoso. Então, eu não consigo lembrar dessa cena com o mesmo carinho que você lembra, porque eu amava muito o Herschel e eu fiquei muito triste com a morte dele. Tipo, me impactou demais. Mas, né, vamos assumir que foi bem feita essa... Não é essa cena, como é que fala? Sequência. Essa sequência da guerra foi muito bem feita e eu gostei bastante, assim. Foi um dos pontos altos da série. Então, é o que eu tava falando, eu falei nos episódios anteriores, né? Daqui pra baixo só decai, assim, mas teve muitos momentos bem abordados nessas primeiras 4 temporadas. Sim, é uma sequência ali de luta pela prisão, assim, que eu acho que chega a durar em torno de 10, 15 minutos, talvez, assim, tem muita coisa acontecendo, tem muito personagem envolvido, a Michonne ali dando suas cambalhotas e se desvencilhando dos caras só usando as pernas, porque ela tá amarrada, enquanto isso a galera dentro da prisão dando tiro, enquanto isso mostra a galera invadindo, e o tanque de guerra acelerando e assim, pra frente. Né? É o Rick sentindo o gostinho do próprio veneno, assim, né? O cara adora invadir o espaço dos outros, sair matando, falar, essa porra é minha, os cacete. Pois é, se ferrou. Exatamente. Ele prova um pouco do próprio veneno ali, que mais pra frente ele vai acontecer muitas coisas desse tipo com ele. Ele vai sempre ser muito bonzão e de repente ele perdeu tudo e tá morando de aluguel. Gabi, sequência da guerra na cadeia, o que foi pra você aquele momento ali? Eu gostei muito. Eu também. Emocionante. Eu acho que foi uma das melhores cenas de guerras assim que a gente viu durante todas as temporadas. Né? A única coisa ruim assim que eu não gostei foi o Herschel ter morrido, porque eu também gostava muito dele. Mas foi uma cena impactante. Ver a Maggie no estado que ela ficou foi impressionante de ver, porque a gente sabia que muitas coisas mudariam com a personalidade dela, o jeito dela agir. Então acho que também isso foi bom para dar um pouco mais de ênfase para ela. Entendeu? Já que também tinha muitos personagens, mas eu gostei bastante. Eu fiquei doida, tipo, quando eu vi. Nossa, quando eu assisti a primeira vez, assim, eu falei, nossa, vai, tira, mata. Eu não vi a hora do governador morrer. Eu achei a morte dele meio fuém, né? Mas vamos ali encaminhando. Deixa eu só pegar a primeira opinião do Carlos. Carlos,
grade caindo, criança chorando, caminhão, zumbi andando, tanque andando no tiro, guerra, loucura, Herschel morto, bota na tela, o que você achou? Eu amo demais. Mas é isso que me pega em The Walking Dead, porque assim, é como as gurias falaram, tipo, eu amo o Herschel, foi um momento muito triste, não sei. Eu também amava o Herschel, acho que ele era, digamos assim, a bússola moral, a sabedoria, né? Ele tinha todo esse peso, assim, na trama. Ele tentava, pelo menos, ser, né? Mesmo quando o Rick estava muito louco. Mas é justamente isso, eu acho que faz os momentos icônicos e muito bons de The Walking Dead. É quando a gente tem um apego muito grande por um personagem e acontece algo que a gente não tem o controle sobre, a pessoa simplesmente morre, né? Num momento muito, muito ímpar ali da série e um momento que fica muito marcado, né? Diferente da Andrea, por exemplo, que era um personagem de muito peso, um grande nome, mas que morreu numa cena ridícula, num momento ridículo da história que no fim não serviu para nada, né? Porque nem foi a grande guerra, né? Mas eu acho que é isso, assim, ao mesmo tempo que tu detesta o fato de tu estar se despedindo daquele grande personagem que tu ama, aquilo se torna tão bem feito e tão icônico e tão marcante que também é um momento muito bom, é um contraste de sentimentos muito louco, assim. Então, eu lembro que esse episódio, assim, foi um episódio que eu não tirava os olhos da TV. A única coisa que me irritava era a Beth, o tempo todo aparecendo, gemendo com aquela cara de retardada dela. Nem para sofrer a morte do pai a menina sofreu, sabe? Mas enfim, eu preferia muito que ela não tivesse na prisão nesse momento para não precisar presenciar. Mas eu acho que teve ali grandes momentos, ali depois daquele desaparecimento da Judith, né? O Rick encontrando a cadeirinha da Judith sem ela e com aquele sangue e aquele choro de todo mundo porque não sabia, tava cada um num canto. Então eu acho que foram momentos assim que foram muito marcantes, assim, a gente ficava vidrado e tentando reconectar a história para tentar entender quem saiu vivo dali, como é que eles iam se encontrar de novo, e também tem o ponto, assim, o fim da icônica prisão, assim, né, que acompanhou toda a terceira temporada, que era a casa dos personagens e que a gente viu cair. Foi, acho que, a primeira vez depois da Fazenda que a gente viu o grupo desmoronar ali. Então, é muito icônico para mim, assim, é um momento que eu guardo com muito carinho, entre aspas, na minha mente. A gente é induzido a acreditar que talvez a Judith tenha morrido ali naquela guerra, né? Porque muitos zumbis também começaram a entrar na prisão, então tá ali a cadeirinha dela meio cheia de sangue, todo mundo fica meio, ih, caralho, como era criança, né? Viva, que coisa horrível. Mas, não, ela foi salva pelo Tyrese. E ninguém sabe, porque o grupo acabou se dividindo, foi cada um para um canto, o Glenn ainda ficou na prisão. Olha, falamos o nome de Glenn. Glenn até agora não foi lembrado nessa edição especial de CoffeeCast. Eu vou me justificar aqui agora. O Glenn foi um personagem que eu sempre gostei muito desde a primeira temporada. Mas depois que ele conheceu a Maggie, ele só caiu no enredo de romance e ficou nisso. Então, assim, não tem muito o que a gente falar do Glenn, né? Então, por isso que o Glenn passou batido aqui pela gente, todos esses podcasts. E o Glenn fica ali na prisão, acaba se encontrando com a Tara. O Tyrese sai correndo, acaba encontrando sai correndo com as duas menininhas, a Liz e a Mika, e acaba encontrando a Carol. Enfim, o grupo se desfaz bastante. O Rick sai com o Carl e encontra a Michonne. O Daryl fica com a Beth. Enfim, é isso, né? Me lembrei bem até. Todo mundo fica bem separado, assim. Todo mundo, cada um por um canto, e começa a se encontrar aos poucos. E nessa de todo mundo começar a se encontrar aos poucos, todo mundo começa a encontrar placas. Vá para o Terminus, que a gente vai chegar nisso já. E o Glenn pergunta numa conversa com a Tara ali e tal, ele decide ir atrás da Maggie. Ele fala pra Tara ali que é o amor da vida dele e tal. E eles acabam encontrando 3 novos personagens que são inseridos dentro dessa série com um contexto muito duvidoso. Que mesmo que se eu não tivesse lido os HQs e já não soubesse essa parte, eu ia falar, aí tem, hein? Que eles acabam encontrando Abraham, Rosita e Eugene.
E o Abraham fala pro Glenn, ó, a gente tá aqui com esse cientista e ele tem a cura pro que tá acontecendo. Aquilo ali pra mim, tem sim, eu sou o Papa. Mesmo eu já tendo lido os quadrinhos sabendo que era mentira, eu também não comprei a ideia na série. Letícia, você se sentiu induzida a acreditar que isso poderia ser pelo menos uma meia verdade? Ou você falou, esse cara de mullet tem a cura pro mundo? É possível. De jeito nenhum, eu acreditei. É só olhar pra cara dele e vai falar, esse cara tem a cura pra um bagulho desse? De jeito nenhum. Porém, eu tava distraída olhando pro Abraham esse tempo todo, porque ele é um amor da minha vida. Inclusive, esse é um sentimento que a gente compartilha, exatamente. Mas não, nunca me enganou com esse papinho. E também, é um papinho que me interessou porque eu achava graça exatamente nisso. Porque é uma figura completamente esquisita e com um papo esquisito, entendeu? Então eu acho que intrigou o público, assim. O Eugene, ele se apresenta e ele fala de uma maneira esquisita, se comporta de uma maneira mais esquisita ainda, e aí você fica pensando, gente, como é que alguém acredita que esse cara tem a cura pra alguma coisa? O cara é todo maluco da cabeça aos pés. Gabi, você não caiu no papinho do Eugene, não, né? Claro que não. Claro que caiu, que susto. Claro que não, né? Como a Letícia falou, dava pra ver na cara dele que ele não era uma pessoa confiável. Mas eu acho que é aí que tava a graça do negócio, entendeu? Justamente pegar um personagem totalmente diferente, com uma personalidade totalmente diferente e inimaginável, né? Pra se colocar essa responsabilidade de saber a cura do vírus. Cara, e aí você olha um cara que era do exército, a Rosita também, né? Tipo, duas pessoas ali dando total apoio para um doido. Então, a princípio, você pode até pensar que não ia dar muito certo, mas conforme você olha os dois, eles acreditam tanto na história do Eugene que você acaba, por um assim, milésimo de segundos, você acaba acreditando na história dele também. E aí você pensa assim, bom, vamos ver até onde essa história vai dar. Né, vamos ver o que eles vão fazer, se eles vão conseguir chegar em Washington mesmo, se esse cara tem a cura de tanto que ele fala, mas é aquilo, se o cara tem a cura, ele já tentaria fazer de alguma forma, mexer lá, tentar achar os ingredientes, sei lá o que, para tentar resolver ali mesmo e não esperar ir até Washington. É boldo, Isso. cura tudo. Sabe o que eu tava pensando aqui? Assim, como que é o nome dele? A gente tá falando dele, acabei de esquecer o nome dele. Eugene. O Eugene, Ele é um cara estranho? Mas ele é um cara extremamente inteligente e eloquente. Ele sabe... Ele é inteligente. Exatamente. Ele usa palavras difíceis, palavras que você não sabe o que significam, e ele fala que ele tem a cura usando essas palavras. Aí imagina você inserido num mundo desse, onde tá tudo sendo destruído, você não tem esperança de nada. Aí chega um cara extremamente inteligente vindo falar com você com essa historinha. Você dá a ele pelo menos o benefício da dúvida, eu acho. Não só o benefício da dúvida, mas como o Abraham é um cara do exército, é um ex-general, e a Rosita ali eu acho que era uma comandante, uma soldado, não sei, isso vira motivação de vida desses personagens. E acho que é por isso que eles dão tanto ouvido pra ele, porque assim, temos uma missão, temos que levar esse cara que tem a cura pra Washington, isso é a missão das nossas vidas, vamos salvar o mundo, né? Uma pessoa que é militar e que tem isso como a maior importância da vida, eu acho que é o ápice, né? Não, Carlos? O que você acha? Mulher, eu dei um grito quando deu essa cena, eu lembro até hoje, porque foi, acho que a primeira adaptação, como eu disse, né, desde o começo eu era muito fã dos quadrinhos, então foi a primeira adaptação, tipo assim, 110% fiel aos quadrinhos que a gente teve de personagem. A chegada deles, eles descendo daquele caminhão, se posicionando assim, o Abraham com a arma, a Rosita do lado dele com os dois revólveres nas pernas, e o Eugene com aquela cara de mongo, o visual deles, tudo igual aos quadrinhos. Então, tipo assim, pra quem era fã dos quadrinhos, foi um fanservice, assim, enorme aquele momento, né? E era um momento muito aguardado, a chegada desses personagens, assim, naquela altura da história, tava todo mundo muito aguardando esse momento. Então, eu lembro que eu fiquei, assim, eu ganhei um chilique quando eu vi a cena, foi demais. E sobre o Eugene em específico, eu já tinha, né, o material dos quadrinhos, sabia que não era uma mentira.
aliás, sabia que era uma mentira. O que eu sempre me questionei sobre ele é justamente isso que a Letícia falou, né? Ele era um cara muito inteligente, etc. E eu tentava, assim, descobrir na minha mente qual era o plano do Eugene no momento em que ele chegasse em Washington, ou se ele realmente acreditava piamente no coração dele de tipo assim, não, a gente vai chegar lá e tem uma sociedade, e daí eu me mando no meio da sociedade, sumo e eles não me acham mais, porque ele é tão inteligente que eu fico pensando, ele provavelmente tinha um plano muito bem elaborado para se caso ele chegasse em Washington e não tivesse nada, o que ele faria naquele momento, sabe? Mas eu não consigo montar na minha cabeça qual seria o planejamento do Eugene quando se eles concluíssem essa missão com êxito. E sobre a Rosita e o Abraham, eu acho que é justamente isso, assim, o Eugene, independente de ser mentira ou de ser evidente a mentira dele, né, aos nossos olhos, eu acho que para eles, que eram pessoas do exército, que viviam já essa vida de ter uma missão, de fazer, de viver a missão, o Eugene foi uma forma deles se prenderem ao passado, de quem eles eram no mundo anterior, e de manter as esperanças vivas, né? Ainda mais o Abraham, com tudo que aconteceu com ele, com a perda da família, etc. Eu acho que foi a forma que ele encontrou de se manter vivo. Então o Eugene, querendo ou não, era essa esperança, assim, para eles. Exatamente. Bom, pessoal, fizemos aqui, né, não foi tão rápido assim, mas fizemos aqui um recap aí desses momentos importantes aí da temporada. Apresentamos os personagens novos que chegamos e o que a gente pensou deles a princípio, mas agora eu quero ir para uma coisa que eu acho que talvez a gente fique um tempinho falando nisso, talvez não, talvez a gente conclua rápido, mas enfim. Todo mundo tá vendo essas placas de vá pro término e todo mundo tá meio que indo para esse lugar. E aí a gente chega num episódio que é da Carol com o Tyrese, que é assim um episódio muito, mas muito delicado. Eu até hoje tenho uma visão sobre esse episódio que pra mim ele é o melhor episódio dessa série, da série mesmo, não é da temporada, não, é o melhor episódio da série, que a gente tem uma grande evolução, não só de um personagem, mas a Carol, ela pega o personagem do Tyrese, ela joga pra cima, ela dá o corte, ela rebate, o personagem voa, ele vira outro, a partir dali ele tinha tudo pra virar outro cara, Gente, é um episódio que não fala só da Carol e do que ela fez, mas é o tanto que essa mulher carrega todo mundo o episódio inteiro nas costas e carrega aquela história pra ela, dando destaque pros outros. É incrível. Eu não sei não sei quem foi o roteirista desse episódio, mas eu tenho certeza que foi a melhor coisa que esse cara escreveu na vida dele. É o episódio The Groove, que eles param numa casa que parece estar num bosque ali, num sítio, numa chácara, enfim, e começam a debater sobre vamos pro término, não vamos, o que estamos fazendo, quem somos nós, etc. E durante um momento, a Carol, eu não lembro o motivo, mas eu lembro que a Carol conta pro Tyrese que foi ela quem matou a namorada dele. E esse cara também faz uma cena assim que eu achei brilhante, eu achei a interpretação dele magnífica, que ele fica meio puto, ele segura na mesa e meio que pega o revólver, você fala, meu Deus, ele vai dar um tiro na Carol, não vai. E antes disso tem uma outra coisa que aconteceu que eu quero falar também, mas antes de eu falar eu quero saber da Letícia. Letícia, esse episódio pra mim, como eu já disse, é o melhor da série. Qual o seu sentimento sobre esse episódio? Eu tentei expressar, mas eu não consigo, é tão forte pra mim esse episódio que eu não sei nem o que falar. Ai, eu fico com vontade de chorar só de lembrar. Porque foi o que você falou, assim, o roteiro é impecável, as atuações são impecáveis. Assim, não tinha o que tirar o que colocar nesse episódio. É perfeito do jeito que é. E assim, eu fico meio puta quando eu vejo esses episódios, porque você vê que eles sabiam contar uma história bem contada, bem desenvolvida, entendeu? Porque esse episódio tem o quê? Tem diálogo profundo, tem cena de ação, cena de morte, né? Que a gente vai falar sobre isso daqui a pouco. E assim, tudo na medida certa, tudo no tempo certo. E mesmo assim, eles, em alguns episódios, eles faziam questão de fazer o contrário da perfeição que eles fizeram em The Grove, entendeu? E assim, eu concordo com você que eu acho que é o melhor episódio da série, com certeza.
Eu tô arrepiado aqui só de lembrar de cenas, porque ele não tem só o roteiro bom, as atuações bom, a montagem dele, ele parece um curta-metragem assim, pensado, ele tem começo, meio e fim. Sabe, tudo que acontece nesse episódio, eu lembro a primeira vez que eu assisti ele, eu terminei assim com o olho extremamente marejado, assim, com a mão meio suando. Eu falei, gente do céu, pra onde essa série vai? O que eles vão fazer com isso aqui agora? Porque eu não tô falando pelo fato da Carol ter matado 2 crianças, mas eu tô falando não da 2 crianças, não, de ter matado a menina lá porque a menina matou outra criança. Eu tô falando do episódio como um todo mesmo. Dos diálogos, das interpretações, dos enquadramentos, da montagem, da fotografia, da trilha sonora. É um episódio que parece que eles escreveram não pra série. Tipo, vamos fazer um episódio, vamos montar um negócio muito foda aqui, depois a gente volta a escrever The Walking Dead. Gabi, que o episódio de The Groove é pra você? Você tem esse mesmo sentimento que eu e Letícia compartilhamos? Sim, tenho. E pra mim, aquele episódio, eu acho que foi o boom da Carol. Sabe, eu acho que se antes alguém tinha dúvidas do que aquela mulher seria capaz, de inteligência, de empatia, de ação, de tudo, eu acho que nesse episódio foi o que acho que todo mundo olhou e falou assim, cara, vou ficar de olho nessa mulher. Porque essa mulher aí, ela vai fazer muitas coisas boas ainda. Entendeu? Não vai ser uma personagem qualquer, uma personagem secundária. E foi o que aconteceu, né? Foi uma situação muito delicada, como você falou, em relação ali do jeito que eles estavam, porque ao mesmo tempo que eles tinham a esperança de ir pro Terminus, ao mesmo tempo eles não sabiam se isso iria acontecer, tanto até que eles cogitaram, não foi? Permanecer no local. E tem as 2 meninas, tem a Judith que tá com eles. E, cara, eu não tenho nem palavras, Henrique, porque foi um episódio, assim, sensacional. Ao mesmo tempo que ele tem um tom de episódio sombrio, ele tem um tom de episódio leve por causa da configuração dele ali, né? Aquele ambiente. Mas ao mesmo tempo ele é tão bom que a gente não consegue explicar direito. Sim. Eu ia falar que, tipo, enquanto a Gabi tava falando, eu tava escutando a Gabi, que eu acho que o segredo da perfeição, assim, desse episódio são as sutilezas, assim. Porque são 2 acontecimentos grandes que acontecem nesse episódio, que é a revelação da Carol pro Tyrese e todo o enredo da menina lá que morre, esqueci o nome. A Lizzie. Exatamente, isso. E não tem nada, tipo, grandioso no sentido de explosão. O Tyrese não explode com a Carol, entendeu? É tudo na sutileza. Eu acho que é aí que mora o segredo, sabe? De um bom episódio. Eu tenho a sensação de que os atores pegaram esse roteiro. Eu acho que eles fizeram tipo uma leitura de roteiro juntos, só eles, não a equipe toda. A sensação que eu tenho é que eles sentaram num círculo e eles fizeram aquela leitura daquele roteiro. E meio que eles... Porque a entrega é tanta... Eu vou deixar o Carlos falar já desse episódio. Eu quero que ele comece falando especificamente de uma cena da Melissa, que toda vez que eu vejo ela fazendo essa cena... Nossa, meu peito enche, assim, porque depois que a personagem executa a menina, ela volta pra casa e tem uma cena dela andando no bosque e ela tá meio chorando e meio tremendo e a câmera vem meio que acompanhando ela balançando, assim, mostrando que a personagem tá completamente desvirtuada da cabeça. E aquilo ali pra mim, eu falei, caralho, por que essa mulher não tem um Oscar? É pra The Walking Dead ter Oscar, né? Nem Emmy, né? Nem nada. Dá um Oscar, dá um Grammy, dá um tudo pra essa mulher. Carlos, eu vou deixar você falar desse episódio agora, como a gente falou, mas eu quero que você comece falando especificamente dessa cena, porque pra mim é o máximo do máximo de... Porra, aquela mulher, quem não se comoveu vendo aquilo, não tem coração. Assim, eu tô destruído. Tá, vocês não têm ideia de como eu tô aqui agora, porque aqui tá muito quente, tá? Onde eu moro tá muito quente, só que no momento eu tô muito arrepiado. Eu tô com os olhos cheios de lágrima, eu tô com uma sensação muito, tipo, real da época de quando eu assisti esse episódio. Essa cena que o Henrique tá citando, assim, eu lembro
quão devastadora ela foi pra mim, porque eu acho que eu consegui. É isso que eu gosto, né, na atuação, é quando os atores eles conseguem te fazer sentir o que o personagem tá sentindo, né? Muito mais do que te demonstrar o que o personagem tá sentindo, é quando o ator ele te faz sentir o que o personagem tá sentindo. E eu lembro que nesse momento, nessa montagem de cena, a direção do Michael Satrazimis, nesse momento, essa montagem de cena, os cortes, o rosto da Melissa nessa cena, a forma como a personagem estava acabada, isso eu lembro exatamente como eu me senti, o quanto a minha cabeça tava um turbilhão de sentimentos nesse momento. Eu lembro que depois desse episódio eu não consegui dormir à noite, porque eu fiquei a noite toda em claro, olhando pro teto e tentando entender o que eu tinha assistido, entender o que eu sentia por aquilo, reorganizar os meus sentimentos, porque é um episódio, e esse momento que o Henrique cita, é algo que fica assim, eu acho que fica evidente o quanto The Walking Dead poderia ser muito mais grandiosa do que ela foi, né? Esse episódio, como vocês falaram, como o Henrique brincou, parece que ele foi tirado, eles se reuniram, resolveram fazer uma obra de arte e depois resolveram voltar a escrever The Walking Dead, porque o roteiro, inclusive, é do Gimple, né? E é triste ver o quanto o Gimple ele consegue fazer algo bom e, infelizmente, o quanto ele se afundou depois disso, assim. Mas esse episódio num todo, como a Letícia falou, ele é construído assim por umas sutilezas. A forma como ele inicia a relação da Carol com a Lizzie, né? Aquela aproximação das duas, a Lizzie pela primeira vez fazendo a Carol citar a Sofia e falar sobre quem era a Sofia para ela, os sentimentos que ela tinha sobre a Sofia, e esse episódio terminando com a Carol tendo que matar essa menina, né? Lida com todos os traumas da personagem, lida com toda a história da personagem, e daí tem todo esse outro lado com o Tyrese, naquele momento em que a Carol ela simplesmente entrega o revólver para ele e diz assim: foi eu que matei e eu tô entregando a minha vida nas tuas mãos, tu pode decidir. Assim como eu tive que decidir fazer o que era necessário lá na prisão, e como eu tive que decidir fazer o que era necessário agora com a Lizzie, eu tô te entregando a decisão de fazer o que tu quiser com a minha vida. Então, assim, é muito complexo e é muito engraçado que todos os envolvidos, as crianças, o próprio bebê Judith nesse episódio, a atuação é perfeita, tipo, tudo é perfeito, sabe, nesse episódio, todas as montagens são perfeitas. Então, eu não sei, eu não consigo nem expressar o que eu tô sentindo, o quão confuso eu tô de novo, quanto tá borbulhando vários sentimentos aqui sobre esse episódio, assim, porque realmente eu acho que ele é um marco na história da série, ele é algo que é realmente, assim, não parece ser da série, parece que ele é uma obra separada, e tudo funciona nesse episódio, tudo constrói, como a Gabi falou, eu acho que é um momento de muito destaque da Carol, é um momento que marca, assim, realmente pega tudo que ela já viveu até ali, demonstra que ela é realmente uma grande mulher e lança ela para ser uma das maiores protagonistas da história, assim. Então, enfim, eu não consigo nem falar, eu tô ofegante, eu tô arrepiado, eu tô tremendo, eu tô com vontade de chorar, eu tô com tudo ao mesmo tempo aqui. Esse episódio ele mexe em coisas nossas que a gente não sabe nem explicar o porquê, mas ele mexe. É um episódio muito, 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 muito bom. Voltando pra realidade, vamos voltar a falar de The Walking Dead. The Groove foi nos entregue, nós amamos The Groove. The Groove, beijo. Mas a gente volta pra realidade de The Walking Dead, né? Eu só queria só mais um negocinho assim, pequenininho, juro. Eu fiquei muito triste porque, como eu disse no começo dessa reflexão sobre o episódio, o Tyrese ele é catapultado de uma maneira tão gigantesca para ser um personagem tão grande, tão foda, mas sabe aquele personagem assim, braço direito do protagonista? E ele é tão descartado de uma maneira tão pífia mais pra frente, que eu fiquei muito triste, mas vamos lá, vamos seguir aqui. The Walking Dead. Só um adendo ao seu comentário. Vamos lá. Tipo, além do personagem ter tido esse desenvolvimento que tornou ele super interessante, ainda um puta ator. É muito triste quando você vê um ator ter o talento dele desperdiçado, tipo, você vê uma Beth com o destaque que teve, sabe?
É isso que eu vou falar. Tyrese, reizinho. Beijo, amor. Beijo, amor. E ele do lado da Carol, eu fico imaginando se ele tivesse sobrevivido e eles tivessem formado uma dupla depois disso que eles passaram. Pô, eles compartilharam sentimentos extremos ali. Então, assim, era pra eles ter sido a dupla explosiva do barulho. Inclusive, no quadrinho eles são um casal, né? No quê? No quadrinho eles dão umas ficadas lá, dão uma trepada. Devia ter na série também. Tyrese, um dos grandes responsáveis pela morte da Carol nos quadrinhos, na verdade. Ela se apaixona por ele. Gabi, pode falar o que você ia falar. Sabe, uma das coisas que eu lembro é que na época que tava rolando toda essa história com o Tyrese, eu lembro que muitas pessoas ficaram com raiva do Daryl. Porque o Daryl começou a pegar os enredos de alguns personagens. Não sei se vocês lembram disso. Não, o Daryl faz isso até hoje, amor. Ele pegou... Sim, mas na época todo mundo queria ver o Tyrese mais na ativa e tal. E aí o Daryl ainda tava crescendo, né? Ele não tinha tantos fãs assim quanto hoje em dia. Ou tinha, e eu que era louca. Ele tinha. Já era o preferidinho do The Walking Dead Family. Então, eu lembro disso, porque Tyrese, injustiçado. Injustiçadíssimo. Muito. Enfim, gente, pra vocês verem a complexidade desse episódio, a gente precisa seguir aqui. The Groove está morto, enterrado em nossos corações. Realidade, grupo separado, todo mundo perdido. Eu não vou nem entrar muito em detalhe aqui, mas a Beth é sequestrada, whatever. Vamos pro que interessa, que é outro momento tão icônico dessa série, que é... A Beth é sequestrada, o Daryl tenta ir atrás, seguir os rastros, acaba encontrando com uma gangue, vai e volta, piriri, piriró. Eles trombam com o Rick, a Michonne e o Carl na rua, numa estrada. E o Rick matou um dos caras dessa gangue pra se proteger ali, pra se defender, enfim. E a gangue decide matar o Rick e a Michonne ali. E tem uma cena que putz, é uma grande cena, mas ao mesmo tempo é uma cena extremamente grotesca, que é um dos vilões ali desses motoqueiros. Um desses motoqueiros insinua que vai estuprar o Carl. É um negócio que meio que dá uma reviravolta no estômago ali. E o Rick ativa um modo rage dele, ele fica, né, eu lembro que na época a galera brincava, tipo, o Rick ativa o modo rage em vários momentos, porque ele vira o bicho mesmo, ele morde a garganta do cara, arranca um pedaço e cospe na tela, assim. Lindo, lindo, aquela coisa, como é que chama? Aquela podridão, aquele trash que a gente ama. Agora eu vou começar chamando o Carlos. Carlos, essa cena dá dor no estômago em diversos sentidos, não? Essa cena, eu acho que é a primeira vez que na história de The Walking Dead que eu tenho completa empatia por Rick Grimes. Eu acho que certíssimo. Eu gosto muito dessa montagem de cena também, que ele arranca a jugular do cara com a boca na frente de todo mundo, e daí fica todo mundo perplexo, assim, tipo, gente, o que acabou de acontecer? Eu acho que mostra muito justamente o que iniciou a história, esse amor incondicional do Rick pela família, né, que foi o ponto inicial da série, lá quando ele acorda no hospital, que fez ele acordar do coma, que fez ele fazer tudo o que ele fez no início da história, e eu acho que mais uma vez vem a confirmar isso, que ele realmente é essa força descomunal quando ele precisa defender quem ele ama, né, e justamente por isso que eu não entendo o que ele faz com a Carol, mas enfim, já superamos esse ponto. E é nessa sequência de cenas que vem um dos momentos que, assim, que eu lembro também que meus olhos encheram de lágrima, que meu coração esquentou, que foi com dois personagens justamente que eu não tenho tanto, assim, carinho, digamos assim, que é o Rick e o Daryl, né? Não são personagens, assim, que eu tenho uma grande fixação por eles, mas eu lembro que a cena em que, logo depois que ele mata o cara, arrancando uma parte da garganta dele, e começa a amanhecer, que o Daryl senta os dois juntos, um do lado do outro, e eles têm aquela troca ali de conversa, onde pela primeira vez o Rick fala, né, que para ele o Daryl é um irmão, e o Daryl também confessa que muito mais do que o irmão que ele tinha de verdade de sangue,
o Rick representa um irmão para ele, assim. Eu lembro que nesse momento eu fiquei muito emocionado nessa cena, assim. Essa cena me marcou bastante. Então é um episódio também que é bastante forte, assim. Eu acho que, como eu disse, representa muito quem o Rick é e o que ele buscava sempre, que era defender a família dele. Exatamente, né? Vamos direto para isso. Vamos pular essa parte do que aconteceu na noite ali da estrada, porque eu acho que ninguém quer falar disso, né? Porque revira estômagos. Mas, Gabi, a gente tem ali o Daryl sussurrando, rosnando para o Rick. You are my brother. Né? Como é que ele fez, Henrique? You are my brother. Que é o momento assim que você fala. Maravilhoso. Daryl fofo. A gente nunca viu o Daryl fofo. Sim. A gente teve ali o Daryl fofo. Pra mim, sintetiza muito bem o que o Carlos diz. Assim. O Rick sempre foi muito mais irmão do Daryl do que o próprio irmão do Daryl. Talvez. A gente não viu a vida deles antes, mas o que a gente passou a acompanhar foi o que representou. Você gostou dessa cena, Gabi? Você sempre via eles com esses olhares, você sempre queria que eles fossem mais íntimos, mais amigos e mais próximos, uma dupla do barulho, como eu queria que Carol e Tyrese fossem? Eu queria, naquele momento, eu queria que fosse o Tyrese, né? Eu acho que o Tyrese teria muito mais chances de ser parceiro do Rick. Mas, como não colocaram ele, colocaram o Daryl, então ficou tudo bem. Tipo, o importante era ter esse tipo de ligação na série, entendeu? Não ser apenas pessoas desconhecidas que estão tentando sobreviver. Não, é justamente ter eles uma relação familiar. Pra mim, isso que importou. Então eu gostei bastante da cena, gostei do sangue nos olhos do Rick, tentando salvar ali a família dele. Então, eu adorei. É pra fortalecer os laços, né? E fazer realmente a gente ter essa visão de família dentro do grupo. Letícia, gostou? You are my brother. Se liga, hein? Eu amei a imitação. Eu achei que o Norman Reedus tinha vindo fazer uma participação aqui especial. Fiquei chocada. Você gostou da cena, desse momento familiar, essas coisas? Ah, sim, é bonitinho esses momentos e é legal você ver uma família se formando, assim. E é o que você falou, tipo, o Rick sempre foi mais irmão do Daryl do que o próprio irmão dele. Mas assim, né, difícil se investir quando... O cara tinha acabado de expulsar a minha personagem favorita do... Eu tava puta com o Rick, então foda-se, assim. A gente tava meio magoado, né? Mas é que assim, eu acho que eu deixei passar a magoação nesse momento pelo que ele fez na noite anterior ali, com aquele bando de maluco sem noção ali, então... Assim, mas ele sempre foi super protetor com as pessoas, com a família dele, né? Com as pessoas ao lado dele, não. Isso foi desenvolvido depois, porque por exemplo, com a Carol ele cagou, ele falou, vaza daqui, minha filha. Sai. Mas, tipo, com a família dele, ele sempre foi super protetor e eu achava ele até um pouco possessivo, não sei. Eu também. Talvez. Eu acho que sim. Então. Mas eu acho que é a circunstância. Tirando, né? Eu prefiro pensar que é a circunstância e o medo de que a pessoa pode morrer a qualquer momento. Então, eu prefiro que ele não era assim na vida real. Eu prefiro pensar que ele não era assim na vida real. Seguindo aqui, vamos seguir agora para esse momento final. Estamos seguindo em direção ao término, assim como os personagens seguiram. Chegamos lá. Alguns personagens... quem chega lá é o Rick, a Michonne, o Daryl e o Carl, né? A gente tem a sensação que esses personagens chegam primeiro e a gente sabe, mais uma vez, assim, tipo... não é por causa de quadrinhos, não é por causa de nada disso, gente. É por causa de mundo apocalíptico. O mundo não dá pra se confiar em qualquer um te dando um abrigo muito fácil. E os caras chegam no término e eles são simplesmente recebidos com um churrasco. Ai, sejam bem-vindos, não sei o que, né? Tipo, você fala, porra, tem uma coisa errada aí. A hora que o Rick chega, eu falei a galera que chega, primeiro é o Glenn lá, o Abraham, a galerinha ali. Depois que o Rick chega, você fala assim, bom, os amigos dele estavam aí. Tá muito silencioso esse negócio, né? Não tem ninguém do grupo. De repente você começa a ver, junto com os personagens, pessoas que pertencem ao término usando acessórios da galera do grupo. Você fala, ia lá. Tinha certeza que ia dar BO, tinha certeza que ia dar ruim. E dá. Né, esse grupo aí promove ali uma ação muito bem coordenada e, enfim, faz todo mundo correr em direção a um container de um trem. Todo mundo entra e quando todo mundo entra dentro do container, a gente descobre que nossos personagens queridos, que já conhecemos há tanto tempo, que acabamos de conhecer, estão dentro do container.
Gabi, agora eu vou começar por você. Eu gostei muito, eu vou confessar, assim, apesar de eu já saber que aquilo ali não era um lugar seguro, a hora que eles são enviados pra dentro do container e a galera se revela saindo da sombra, assim, tipo, nossa, olha quem tá ali. Eu falei, uau, que legal, bacana, interessante, vamos ver onde isso vai dar. Eu só fiquei puto porque é aqueles gatilho pra próxima temporada, que você vai ter que esperar 1 ano pra ver, sabe? O que você achou desse momento? Eu achei interessante a forma como eles abordaram, mas ao mesmo tempo eu fiquei pensando, cara, eles vão ter um tempo de respiro, não? Porque foi a temporada inteira fugindo, sabe, com situações assim tensas, e aí no final, quando eles se encontram, que você pensa que vai dar tudo certo, de repente eles caem numa emboscada, e aí eles pensam que é só pessoas normais, né? Normais que eu faço, vocês entenderam, né? Sim, a gente vai debater isso no mês que vem. Sim, mês que vem. você pensa, não, são pessoas normais, só defendendo o espaço deles, porque, né, pessoas estranhas invadiram e tal. Mas aí quando você começa a perceber o contexto, você fala, que interessante. Sério, eu achei muito interessante eles abordarem esse tipo de, entre aspas, vilão pra série, entendeu? Porque não era um vilão só defendendo o seu espaço físico, né? Eles tinham outras características que a gente não esperava que fosse Eles tinham um código moral duvidoso. Entendeu? E assim, a forma como eles abordaram o grupo, eu achei interessante. Entendeu? Porque eles não chegaram já atirando, acabando com tudo. Não. Eles começaram aos pouquinhos, tal. Quando foi ver, pum, já tava preso. Aí é isso que você falou. A gente ficou esperando 1 ano pra saber o que ia acontecer. Sim, enquanto isso, Carol no mundo. Então, mês que vem a gente vai debater disso, porque o público não vai ter que esperar 1 ano pra ouvir o nosso próximo podcast, edição especial de The Walking Dead. Mês que vem tá aí. Mas antes de a gente chegar no mês que vem, eu quero saber do Carlos. Carlos, essa sequência toda final, esse contexto todo de términos não ser um lugar seguro, que obviamente a gente já sabia disso como telespectador, mas você gostou de toda a dinâmica ali empregada? Você ficou curioso pra saber o que esse grupo ia apresentar ou whatever? Bom, eu lembro que na época já tinha especulação, né, quando eles apareceram, até eles chegarem no Terminus, etc., não se sabia o que esperar, né, até porque não é algo que vem dos quadrinhos, por exemplo, né, não nessa montagem e não nessa forma de introdução. Quando eles chegam no Terminus, nesse entre meio de temporadas, da 4ª para a 5ª temporada, começou a se criar as teorias e, ok, a gente chegou lá onde mais ou menos seria inserido esse grupo e quem eles representariam. Mas eu lembro muito desse último episódio, que eu acho muito legal o momento em que eles colocam a Michonne, o Rick e o Carl para dentro daquele andaime, né? Não, andaime não, desculpa. Aquele vagão. Container. Container. Desculpa. Para dentro daquele container e os personagens eles vêm saindo do escuro, assim, eles vêm se reencontrando, né? Porque até aquele momento a prisão tinha caído na cabeça do Rick, da Michonne e do Carl, todo mundo tinha morrido, e da mesma forma, do outro lado, aqueles personagens acreditavam que o Rick, Carl e etc. tinham morrido. Então é aquele momento de reencontro, finalmente, de quase todos os personagens que estão vivos, eles saindo assim gradativamente do escuro, se reencontrando. O Abraham, pela primeira vez, de frente com o Rick, né? O meu maior medo naquele momento, eu lembro, é que a Beth saísse do escuro. Que eu queria que ela continuasse desaparecendo. Ela se revelasse ali, assim. Eu tava com muito medo. Ai, Daryl, você tá aqui junto. O trauma do Carlos é a Beth. Todos. Mas ela reaparecendo cantando, assim. Ah, não. Falando do chão. Seria triste demais. Eu acho que o pessoal do Terminus abria e mandava eles embora se ela aparecesse cantando. Se ela chegasse cantando, eles mandavam ela embora. Mas enfim, eu lembro, foi um episódio muito legal, assim. E foi um episódio que veio antes, né, dos episódios, assim, que de novo a Carol faz algo muito grandioso, que a gente vai comentar quando a gente for falar da 5ª temporada, mas que de novo estava construindo algo que a gente não esperava sobre a Carol. Então, eu gosto bastante. Gente, essa foi a nossa lembrança aí, de nossas memórias
O podcast está ficando um pouco longo, a gente vai encerrar já por aqui, porque esse era para ser rápido, a gente está acabando aqui, né, mas esse mereceu aí, como a gente já bem disse, aí tem um episódio de The Groove, ele merecia uma atenção especial e a gente dedicou essa atenção especial para ele. Letícia, pode deixar o seu tchau, o seu agradecimento, e agora eu vou fazer a pergunta que eu queria fazer desde o começo. Pra quinta temporada você volta? Mês que vem você tá aí? Eu queria voltar só pra falar da grande cena da Carol nessa temporada, mas eu não sei. É o que eu falei, vou deixar aí aberto igual o destino de Rick Grimes, entendeu? Se eu aparecer, eu apareci, se eu não aparecer, eu não apareci. Exatamente, aprendendo com a própria série, deixando aí os gatilhos para o próxima temporada. Porque eu vi que isso funciona muito com o público, então eu resolvi fazer a mesma coisa. Muito obrigado, então, Letícia, por ter vindo e talvez até a próxima. Talvez. Mas eu queria agradecer por terem me recebido aqui novamente. É sempre um prazer. Desculpa nunca lembrar nada, nunca me preparar, mas é isso, faz parte do meu charme. Então eu queria pedir para quem estiver escutando esse episódio para deixar o like, deixar o comentário. E é isso aí, obrigada, gente. Obrigado. Eu acho importante ter alguém que não lembre das coisas, porque aí lembra, e aí quando traz uma reflexão é importante. Eu já falei isso algumas vezes em outros podcasts, mas a realidade é essa. Mas esse é o meu objetivo mesmo, é tudo programado. Tudo fachado, uma grande atriz. Exatamente. Obrigado, Letícia. Gabi, chefa, mais um entregue, né? Como é que tá o coraçãozinho? Tá feliz? Deixa o agradecimento pra audiência aí, para os comentários que a gente quer fazer o juntadão lá. Sim. Estou muito feliz de termos gravado mais um podcast aí incrível da série. Tá sendo sensacional recapitular todas as temporadas. Eu acho que cada episódio a gente vai relembrando as emoções que a gente estava sentindo naquele momento. Então, é especial, né? Especial. Então, mais uma vez agradecer a vocês, meus parceiros aqui de podcast, e agradecer ao público também que está nos ouvindo aí e está nos acompanhando desde sempre. E é como o Henrique falou, não deixe de curtir, comentar, compartilhar e também relembrar os momentos que vocês mais gostaram da temporada, que a gente vai adorar ler tudo, tá? Então é isso, um beijo. Beijo, tchau, Gabi. Carlos, deixa aí seus recadinhos aí para nossa audiência, deixa aí os seus pontos de vista. Você gostou desse podcast? Isso que tem que ser importante isso aqui. Menino, assim, a gente, como tu disse, a gente tinha a ideia de fazer algo bem curtinho, 30 minutos, só dizendo, gostei, não gostei da temporada, achei um saco, gostei desse ponto, não gostei desse ponto, e no fim a gente vai relembrando e vai falando cada vez mais. A gente começou a primeira temporada batendo ali, eu acho que os 40 minutos, agora a gente já tá aí também com bastante tempo. Então é aquilo que a gente falou, né? Uma série que acho que mexeu muito com a gente, ainda mexe, às vezes talvez a gente nem tá percebendo. O ranço que às vezes a gente criou ultimamente é justamente por tanto amor que a gente depositou nessa série. Então acho que mexe com muitos sentimentos, né? Enfim, para mim sempre é bom falar de The Walking Dead. Eu gosto muito de falar de The Walking Dead, principalmente com vocês, né? Então mexe muito, assim, em anos muito felizes da minha vida. E só agradecer aí por essa ideia maravilhosa que veio da cabeça de Rico Redondo, para quem não sabe, mas foi maravilhoso, tá sendo maravilhoso, e a gente tá cada vez se aproximando para a última temporada, o que me dá medo do que vai ser esse podcast. Primeiro, em questão de tempo, que eu acho que a gente vai bater as 2 horas de podcast, e segundo, o chororô que isso vai ser. Mas vamos nos preparando. Enquanto isso, eu quero mandar um beijo para todo mundo que nos está ouvindo nesse momento. Pedir, como os meus colegas já falaram, para que vocês comentem. A gente está muito ansioso para poder reunir esses comentários no final e poder ler, né? E, enfim, estamos aí. Temos os outros podcasts que não são sobre The Walking Dead, que vocês também podem procurar aí no canal. E um beijão para todos. É isso aí. Então a gente está caminhando, a gente estamos chegando quase na metade, né? Tem 11 temporadas, a gente está chegando na quinta. Mês que vem a gente vai falar dessa quinta temporada.
Vamos soltar o freio de mão na ladeira agora, que o negócio vai ficar muito louco. Eu acho realmente que o último podcast de The Walking Dead vai ser assim, um grande evento. Chame a família, comece, né? Não vamos fazer igual a série, né? Não vamos criar expectativa para depois entregar uma coisa. Não. O que eu posso dizer é que talvez dure bastante. Mas é isso aí, gente. Eu quero. Muito obrigado. Aí todo mundo já falou o que tinha que falar. Deixa os comentários. Até mês que vem falando de The Walking Dead. E até a próxima falando sobre qualquer outra coisa que você vai ver aí no canal, se você se inscrever. E não esquece de compartilhar. E é isso. E tchau. Eu vou tatuar The Groove. Tchau. Tchau! Adoram tomar banho de chuva. É da hora. Tomar um banho de chuva. Eu pensei em outra música, mas tudo bem. Tomar um banho de chuca. Um banho Não foi. Não foi isso. Ah, então não sei o que você pensou. Não, eu pensei na música do banho de chuva, mas não essa. Não tem outra? Lógico que tem. Aquela, toma um banho de chuva. É de lua. De É de lua. lua? É de É lua. de lua? É de lua?